Os que chegam aqui e falam que eu sou passapano, que é praticamente impossível eu acordar e enxergar que todo o trabalho feito no Palmeiras é horrível. Boa, boa! Muito boa tarde ou muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E bom, gente, temos alguns assuntos aqui importantes para conversar, né? Alguns temas aqui pendentes. A gente precisa falar sim sobre o jogo de ontem, mas eu quero dividir esse vídeo aqui. Como eu falei, como a gente tem alguns assuntos sobre o jogo e também tudo que tem acontecido no Palmeiras, eu vou dividir esse vídeo aqui em algumas partes. Combinado? Primeiro de tudo, falando sobre o jogo de ontem. O Palmeiras enfrentou o Red Bull Bragantino lá no Allianz Parque para pouco mais de 25 mil torcedores e mais uma vez fez um jogo muito ruim e muito abaixo. E bom, os pontos positivos que eu consigo enxergar desse jogo são poucos, mas pelo menos dois aqui, que foi o retorno do Piquerez e também a entrada do Alan, que fez sim algumas participações importantes nas pouquíssimas jogadas construídas que o Palmeiras fez. E eu vou me ater sim somente a esses dois pontos positivos, porque no mais, Palmeiras fez um jogo que faltou praticamente tudo. Aproximação no meio de campo, os fatores técnico e tático muito comprometidos, fazendo do Palmeiras um time inofensivo, burocrático e previsível. E que se não fosse o Everton, o Palmeiras sairia assim derrotado diante do Red Bull Bragantino e ia piorar ainda mais esse clima que já está bastante inflamado. Além disso, muitos passes errados e a parte física também muito limitada. E sim, esse fator limitado, que é a parte física, se deve ao começo de temporada. A prova disso são os erros nos fundamentos básicos do futebol. E sim, gente, tudo isso é verdade. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês que o Palmeiras fez um jogo bacana e que foi um time que aplicou um futebol vistoso. Eu seria muito omissa alegando isso. E o que eu sempre falo aqui para vocês, eu sou muito responsável pelo que eu vejo. E o que eu vi ontem tá longe, muito longe de ser o Palmeiras que eu quero ver até o final da temporada. Mas do mesmo jeito que eu sou responsável pelo que eu vejo, eu tenho muita responsabilidade pelo que eu falo. E para alegria de muitos e para tristeza de poucos, eu mantenho meu raciocínio, meu pensamento e as minhas convicções, porque acima de tudo, eu acredito na minha construção, conduta e coerência nas análises. Eu me sinto confortável sim de compartilhar o meu pensamento com vocês, mesmo que muita gente pense de forma diferente, discorde, sempre com respeito, é claro. Porque do jogo, a gente está aqui para isso. O debate saudável é o que eu defendo. Os que chegam aqui e falam que eu sou passapano, que é praticamente impossível eu acordar e enxergar que todo o trabalho feito no Palmeiras é horrível, eu digo a você que se na sua visão ser um passapano é não ter uma comunicação agressiva, não ofender, não chamar de bagre ou falar que o Palmeiras é uma piada, ou até mesmo ser aquele torcedor que vai no perfil do jogador falar poucas e boas porque não está performando bem, ou até aqueles que nem estrearam e já estão levando críticas. Então, realmente, tá tudo bem falar que eu sou passapano e eu vou continuar sendo, porque essa é a educação que me foi dada e a conduta que eu sigo. E eu não te julgo por pensar diferente de mim, agir de outra forma e proferir essas palavras. Eu apenas não concordo. Mas saiba que o meu conteúdo, de fato, não é para você que busca esse tipo de linguagem, esse tipo de comunicação. E tá tudo bem, tá? No meu último vídeo, eu recebi um comentário falando exatamente sobre isso, perguntando, na verdade, sobre quando que eu vou começar a enxergar as coisas que acontecem de errado no Palmeiras. E a resposta é só que a gente pensa de forma diferente. Eu vejo sim os erros do Abel, do Anderson Barros e da Leila Pereira, mas eu não faço disso um caos generalizando e achando que tudo que é feito e tudo que tem sido feito está errado.
Eu defendo o trabalho longevo e eu não sou fora Abel, por mais que você ache um absurdo. Eu enxergo que o Anderson Barros tem a qualidade de gerir demandas e situações de conflitos internos, de vestiário, de bastidores, como um divisor mesmo entre o que vaza na imprensa e o que deve ser guardado para não ter uma polêmica maior ou até mesmo gerar uma polêmica, que seja. Mas um diretor de futebol não tem somente essa função. Aliás, o que a função exige e o que de fato aparece na mídia e está completamente atrelada à competência são as contratações. E nisso, a meu ver, existe sim uma inabilidade por parte do Anderson Barros. Uma omissão em muitos casos também. E nesse momento inicial da temporada, de um futebol apresentado que está muito abaixo, já carregado de uma imagem negativa de 2024, entre parênteses, com as eliminações nas Copas de forma precoce, as derrotas em jogos decisivos, perdendo a chance de assumir a liderança no Brasileiro, e quando teve a liderança, naquele jogo decisivo contra o Botafogo, perdeu apresentando um futebol muito abaixo de novo, muito aquém. E eu tenho que falar também dessa última imagem de 2024, que foi a derrota no Allianz Parque para o Fluminense. Uma derrota regada de um futebol pobre, apático e até mesmo indiferente, dando a entender que uma vitória não seria mesmo suficiente para ganhar o campeonato. A Leila, a mesma coisa, tem sim seus erros. Criou uma alta expectativa na torcida, falando que fez essa autorreflexão e que decidiu mudar a rota, recalcular a rota nesse perfil e molde de contratações do Palmeiras. E em 2 semanas declarou abertamente que o Palmeiras vai para a temporada com o que tem, se justificando e ficando refém das contratações já feitas e vendendo um discurso que definitivamente não compra de que o Palmeiras não precisa de reforços. O Palmeiras precisa de reforços, sim, e de bons reforços, nomes que cheguem e que façam a diferença no nível técnico do time, que suba o patamar do Palmeiras para que não seja somente competitivo, mas que faça a diferença e se destaque no cenário brasileiro e também sul-americano. Além também das velhas frases como o Palmeiras está sempre no mercado, Palmeiras está sempre atento no mercado. O erro, na minha concepção, foi ter vendido esse novo modelo de contratação e em 15 dias ter voltado com o discurso desse pensamento mais engessado dos anos anteriores. Eu de verdade mesmo espero e acredito que o discurso tenha mudado, não a atitude e ímpeto de querer o Palmeiras mais agressivo. E mais, não adianta sondar e não contratar. O Palmeiras precisa sim ter o pensamento agressivo e concretizar a ação. E com esses nomes especulados, como o Wanderson do Internacional, que é reserva do Wesley, essas tratativas e tentativas de negócio só dão munição para a torcida que está insatisfeita com o futebol apresentado, inflamada por não estar acostumada a perder e com uma irritação que também tem um viés político. É praticamente um combo que você coloca esse futebol apresentado nesse início de temporada que é sempre muito abaixo, mas é um futebol pobre e burocrático, mas essas especulações de nomes que não resolvem o problema crítico do Palmeiras há anos, que é ter um bom centroavante. Mas as negociações frustradas, muitas vezes a ausência do Barros em momentos cruciais para se ter uma negociação bem-sucedida, a mudança de discurso da Leila, enfim. É claro que muitos vão se sentir insatisfeitos, não representados e vão querer mesmo a demissão do Abel, da Leila, do Barros. E com isso tudo ainda tem a comparação com os outros clubes. São Paulo contratou o Oscar, que já tem surtido efeito dentro de campo, Corinthians com o Memphis e agora o Santos com o Neymar. E o Palmeiras? Palmeiras cheio de dinheiro nos cofres e com lacunas a serem preenchidas e não concretizando seus alvos que foram agressivos e interessantes, como o Andréas Pereira, por exemplo. Por isso, eu entendo a insatisfação coerente, a insatisfação sem o caos,
sem achar que tudo tá errado, que precisa ser tudo mudado e que ninguém mais presta. E vamos lá, sobre o futebol do Palmeiras apresentado. Para mim, é muito claro que o Palmeiras está fazendo a sua pré-temporada de luxo no Paulista. Não é só nítido, como foi falado pelo Abel, que o elenco foi dividido para mesclar a disputa dos jogos, para que, a partir da performance e desempenho de cada jogador, ele possa escolher o melhor time ou próximo do ideal para uma temporada que terá aproximadamente 85 jogos, ou seja, uma temporada muito longa e muito desgastante. É evidente que o Palmeiras está se resguardando, está com um futebol moroso, pobre de ideias mesmo, e que no final esse é o preço a se pagar por rodar o time, mesclar, dividir o time, incluir os meninos da base, encontrar o esquema tático mais adequado, etc. Bom, eu entendo esse rodízio, entendo que tem uma temporada longa pela frente. E o que fica para o clube é entender as principais carências do time e ir atrás desses reforços. E, novamente, reforços que adicionem qualidade técnica ao elenco. E para sua felicidade ou não, informações do Massini de ontem, o Abel fica assim até o final desse ano de 2025 com possibilidade de renovação até 2027. E para fechar, falando em Abel, ontem ele deu uma coletiva muito boa, que explana e explica muitas dúvidas do torcedor. Se você não assistiu, assista porque vale sim a pena. E se você chegou até aqui, eu agradeço muito a sua companhia. Se você curtiu o conteúdo, isso é para quem curtiu o conteúdo, tá? Se inscreve no canal, são duas ações que eu falo que são muito importantes. A sua inscrição e o seu like, porque assim fica mais fácil do YouTube notificar esse vídeo aqui para mais e mais palmeirenses e, claro, para quem gosta de futebol no geral. Se você não curtiu o conteúdo, não curtiu o canal, não tem problema nenhum. Quer dar seu dislike? Tudo bem, é a sua manifestação. Combinado, gente? Volto nos próximos dias e nunca se esqueçam. Avante palestra, sempre.